Você já ouviu falar dos 7 Exus que reinam nas profundezas do submundo? Não são meros guardiões, nem figuras folclóricas das encruzilhadas. São soberanos de territórios espirituais onde poucos têm coragem de entrar, comandando legiões, decretando sentenças e equilibrando as forças entre a luz e a sombra. Cada um deles carrega um reino próprio. Alguns governam portais, outros dominam cemitérios, catacumbas, estradas ou salões escuros onde as almas aguardam julgamento. Esses 7 não trabalham para agradar. Eles aparecem quando o pacto é quebrado, quando a magia foge ao controle, quando uma alma perdida precisa de destino, seja ele libertação ou sentença final. Caminham com a elegância de reis, a disciplina de generais e o olhar de quem já atravessou o impossível. Suas ordens não são discutidas. Suas presenças transformam o ar. Eles conhecem os segredos que sustentam o equilíbrio entre mundos, e sabem que, para haver paz no alto, é preciso ordem no fundo. Exu, rei das 7 encruzilhadas, o monarca dos caminhos cruzados. No reino escuro onde as estradas se encontram, há um trono feito de ferro e pedra. Nele se senta Exu, rei das 7 encruzilhadas, senhor absoluto das passagens e dos pactos. Seu domínio se estende por todos os cruzamentos espirituais, onde decisões irreversíveis são tomadas e onde cada escolha abre uma porta ou sela um destino. Ele não é apenas o guardião de um ponto, mas o soberano de todos os caminhos, conhecendo atalhos que ligam o mundo dos vivos ao dos mortos, e vielas que levam o espírito a dimensões que poucos compreendem. Sua capa escura se move como fumaça, e sua presença anuncia que algo vai mudar, para sempre. Quando alguém o invoca com verdade, Exu, rei das 7 encruzilhadas, não oferece meias respostas. Ele mostra a estrada inteira, com todos os espinhos e flores, e deixa claro que cada passo tem um preço. Muitos o procuram para abrir caminhos fechados, romper feitiços, selar acordos e firmar proteções. Mas os tolos que mentem diante dele descobrem rapidamente que, em seu reinado, a falsidade tem um retorno mais rápido que o vento. Sua força vem da sabedoria de quem entende que o destino não é algo fixo, mas uma construção feita a cada escolha. E, se ele está presente, nenhuma escolha é pequena demais para não ser observada. No silêncio de suas encruzilhadas, é ele quem decide quais portas se abrem e quais se fecham para sempre. Exu Caveira, o senhor das catacumbas. Nas profundezas silenciosas onde a luz não se atreve a entrar, onde o ar é pesado e as paredes estão cobertas pelo pó dos séculos, reina Exu Caveira, o senhor das catacumbas. Seu território não é o das estradas abertas ou das praças iluminadas, mas o labirinto subterrâneo onde memórias, segredos e restos do que já foi se acumulam como testemunhas mudas da eternidade. Ele não caminha, desliza pela escuridão como se fosse parte dela. Seu rosto, ora humano, ora uma caveira reluzente, é um lembrete de que todo poder, toda glória e toda vaidade se reduzem a pó diante da verdade final. Exu Caveira não trabalha para assustar, mas para lembrar que nada é eterno, exceto as consequências. Seu trabalho é o de conduzir, vigiar e cobrar. Conduzir os que partem, para que encontrem seu caminho sem se perder em becos espirituais. Vigiar aqueles que ousam desafiar a lei natural da morte, mexendo em forças que não compreendem. Cobrar daqueles que brincam com o destino alheio, devolvendo-lhes, multiplicada, a energia que espalharam. Quando é chamado, ele não vem com pressa. O eco de seus passos metálicos é sentido antes que sua figura seja vista. E, quando chega, o ambiente muda, o frio se intensifica, a respiração pesa e um silêncio profundo cobre a todos, como se o próprio mundo prendesse o fôlego. Sua energia não é caótica, mas calculada, o peso de um juiz que conhece cada detalhe do caso antes mesmo de ouvir a defesa. Exu Caveira é mestre em desfazer magias sombrias, principalmente aquelas que se ancoram na energia dos mortos. Ele corta as correntes que prendem espíritos a lugares e pessoas, mas só o faz quando o equilíbrio exige. Seu machado não é de ferro ou aço, mas de intenção pura, capaz de destruir um feitiço ou uma mentira com a mesma precisão. Trabalhar com ele é entender que a morte não é o fim, é apenas a porta mais séria e mais estreita de todas. E que, dentro das catacumbas que ele governa, cada sombra guarda uma história,
e cada história tem um preço. Exu tranca ruas das almas, senhor das passagens e portais. No submundo, onde cada caminho leva a um destino diferente e cada encruzilhada esconde uma escolha sem volta, existe uma figura que controla todas as entradas e saídas. Exu tranca ruas das almas. Seu posto não é apenas de guardião, mas de juiz do trânsito espiritual. Nada e ninguém passa sem que ele permita. Vestido com seu terno escuro e chapéu levemente inclinado sobre o rosto, tranca ruas das almas carrega consigo a chave e o cadeado que abrem ou selam destinos. Sua presença é firme, quase militar, mas carregada de uma astúcia que só alguém acostumado a lidar com todos os tipos de espírito pode ter. Ele não grita, não ameaça, não precisa. Sua autoridade é silenciosa e absoluta, e até mesmo entidades sombrias o respeitam, pois sabem que sem sua permissão não cruzam portais, nem para cima, nem para baixo. Seu trabalho é mais complexo do que parece. Ele não apenas fecha caminhos para o mal, mas também abre passagens para que almas perdidas encontrem seu rumo. Muitas vezes, essas aberturas não são para onde os vivos imaginam. Tranca-ruas conhece os atalhos que levam à redenção, mas também os becos sem saída que aprisionam espíritos que ainda precisam aprender. Quando age, ele pode surgir no meio da noite, numa rua deserta, no sonho de um médium ou na porta de um cemitério. A sensação de estar sendo observado aumenta, o ar se torna denso e, antes de qualquer palavra, ele já sabe se você veio para entrar ou para sair. No submundo, seus portais não são feitos de madeira ou pedra, mas de energia pura, moldados pelo pensamento e pela vontade. Alguns brilham como ouro líquido, indicando passagens de cura e libertação. Outros são negros e pesados como chumbo, e atrás deles se escondem provações e acertos de contas. Tranca-ruas das almas não julga pelas aparências, mas pela verdade que vibra no espírito. Ele sabe quando uma súplica é sincera e quando é apenas mais uma tentativa de enganar o destino. Com ele, não há mentiras que durem. Todo espírito é visto como realmente é. No reino das sombras e da luz, ele é o porteiro supremo, e cada chave que carrega guarda não apenas um caminho, mas também a escolha de atravessá-lo ou não. Exu Sete Catacumbas, mestre dos segredos e prisões espirituais. Nas profundezas do submundo, muito além dos portais guardados por tranca-ruas, existe um território onde poucos ousam entrar, as Sete Catacumbas. Um labirinto de corredores escuros, celas invisíveis e câmaras silenciosas, onde o tempo não corre como no mundo dos vivos. E é nesse domínio que reina absoluto o Exu Sete Catacumbas. Sua figura é imponente e enigmática. Traja um manto pesado que parece ter absorvido séculos de poeira e silêncio, e seus olhos, vermelhos como carvões acesos, enxergam através das paredes espirituais, revelando o que está escondido na alma de qualquer ser. Ele não apenas conhece cada centímetro daquele lugar, mas também compreende o propósito de cada porta, cada sala e cada sombra que habita as catacumbas. O trabalho de Sete Catacumbas é complexo e implacável. Ele guarda espíritos perigosos, aprisiona entidades que ameaçam o equilíbrio e mantém sob controle forças que nem mesmo o mais ousado dos magos negros ousaria libertar. Não se trata apenas de punição, mas de contenção e aprendizado. Ele sabe que algumas prisões são temporárias, destinadas a dar tempo para a consciência despertar. Outras, porém, são eternas, seladas para que o mal jamais volte a contaminar os caminhos da vida. Os que já sentiram sua presença descrevem um frio repentino, como se o ar fosse sugado de dentro do peito, seguido de um silêncio absoluto. É nesse momento que Sete Catacumbas aparece, muitas vezes atrás do ombro, sem aviso, apenas para observar. Ele não precisa falar muito. Basta um gesto para que as paredes se movam, fechando passagens ou revelando novas rotas dentro do labirinto espiritual. Além de carcereiro, ele é também o detentor de segredos antigos. Nas catacumbas, estão guardadas memórias esquecidas, magias ancestrais e respostas que só são reveladas a quem realmente está pronto para ouvi-las. Muitas vezes, ele entrega pistas, nunca o caminho completo, pois sabe que o verdadeiro valor está em merecer o conhecimento. No submundo, todos sabem que cruzar com Exu Sete Catacumbas não é apenas encontrar um guardião, mas enfrentar a si mesmo nos corredores mais profundos da própria alma. Exu Marabo, estrategista e diplomata do submundo. Se no submundo existem forças que guerreiam,
Disputam territórios e buscam impor leis próprias. É Exu Marabo quem mantém o equilíbrio entre a guerra e a palavra. Sua presença é marcada por uma aura de comando silencioso. Ele não precisa erguer a voz para que todos obedeçam. Vestido com trajes que misturam elegância e imponência, muitas vezes adornados com detalhes em ouro e vermelho, Marabo é tão temido quanto respeitado, tanto pelos guardiões quanto pelas entidades mais perigosas. Seu domínio é o campo onde a diplomacia e a estratégia se encontram. Marabo é o responsável por negociar trégua entre linhas espirituais, mediar disputas que poderiam gerar caos e, quando necessário, liderar batalhas no plano invisível. É dito que ele conhece todas as regras não escritas do submundo, códigos de honra, juramentos antigos e pactos esquecidos que ainda têm força sobre reis, soldados e espíritos errantes. Apesar de sua habilidade diplomática, Marabo não hesita em agir com firmeza quando a negociação falha. É mestre em estratégias de combate espiritual, usando não apenas a força bruta, mas também armadilhas, ilusões e táticas para enfraquecer adversários antes mesmo que percebam que estão sendo derrotados. Muitos dizem que, quando Marabo entra em batalha, ele já sabe o resultado antes mesmo do primeiro golpe. Seus passos são calculados, e cada gesto tem um propósito. No submundo, é conhecido por ter acesso a salas secretas onde apenas os líderes mais influentes podem entrar, locais onde alianças são seladas, tratados são assinados e planos para proteger ou conquistar territórios espirituais são traçados. Os que trabalham com ele sabem, Marabo nunca aparece por acaso. Quando sua presença é sentida, significa que um grande movimento está para acontecer, seja para encerrar um conflito ou para iniciar uma nova guerra. Ele é o equilíbrio entre a espada e a palavra, o ponto onde a diplomacia se torna tão letal quanto qualquer arma. Exu Tiriri Rei, mensageiro real e guardião das leis do submundo. No submundo, onde a palavra é tão poderosa quanto qualquer feitiço, Exu Tiriri Rei é a voz que ecoa acima de todas as outras. Ele não é apenas um mensageiro, é o portador da lei, o arauto das decisões tomadas nas esferas mais altas da esquerda. Sua presença impõe respeito imediato, pois onde ele chega, a confusão se organiza, a disputa se transforma em julgamento e as regras são lembradas, mesmo aquelas que muitos prefeririam esquecer. Vestido com trajes nobres, que misturam o preto profundo ao vermelho vivo, Tiriri Rei carrega sempre um bastão ou bengala que não é apenas símbolo de autoridade, mas também instrumento de poder. Seu olhar é penetrante, capaz de atravessar a alma e revelar mentiras, intenções ocultas e pactos secretos. No submundo, ninguém ousa desobedecer uma ordem vinda dele, pois todos sabem que uma sentença de Tiriri Rei não pode ser anulada, nem mesmo por outros senhores. Sua principal função é garantir que os acordos firmados sejam cumpridos. Ele circula entre os reinos espirituais levando decretos, selando tratados e, quando necessário, executando punições. É ele quem anuncia guerras, proclama vitórias e, em certas ocasiões, oferece aos derrotados uma última chance de redenção, embora quase sempre acompanhada de um preço alto. Além de ser a ligação direta entre os grandes líderes da esquerda, Tiriri Rei é um articulador nato. Conhece as fraquezas e forças de cada entidade e sabe como usá-las para manter o equilíbrio ou, quando preciso, inclinar a balança para um lado específico. Muitos dizem que suas palavras têm o poder de incendiar ou apaziguar batalhas apenas com um discurso. No mundo espiritual, sua chegada é precedida por um silêncio incomum, como se todos esperassem para ouvir a sentença que mudará o destino de muitos. Tiriri Rei não apenas leva mensagens, ele define rumos. Onde ele pisa, a lei se torna inquebrável, e o submundo se curva à sua voz. Exu Morcego, o espião e senhor da noite profunda. Enquanto outros Exus comandam exércitos, fecham portais ou selam pactos, Exu Morcego reina sobre o que é invisível. Ele não precisa aparecer para que sua influência seja sentida. Seu território é o silêncio, as sombras e o segredo. No submundo, nenhum movimento passa despercebido por ele. Seus olhos, adaptados à escuridão mais densa, atravessam véus espirituais e enxergam lugares onde nem mesmo a luz das velas ou das estrelas consegue tocar. Muitos o temem não por sua força física, mas pelo simples fato de que, se ele sabe, ele pode decidir se você vive em paz ou se sua verdade será revelada. É o espião supremo,
o informante dos senhores e o descobridor de tramas que poderiam alterar o equilíbrio de todo o reino espiritual. Suas asas, negras e silenciosas, não apenas representam liberdade, mas também o poder de cobrir ou descobrir aquilo que se esconde na noite. Vestindo-se com capas escuras e chapéus de abas largas que escondem seu rosto, Morcego raramente chega de forma imponente. Ele prefere que sua presença seja notada apenas quando deseja, e quando isso acontece, já é tarde demais para esconder qualquer coisa. É mestre em infiltração, espionagem e reconhecimento, sendo capaz de atravessar domínios e planos espirituais sem ser detectado. No submundo, é ele quem leva aos grandes líderes informações vitais. Quem traiu, quem quebrou pactos, quem está planejando o impossível. Também é especialista em desvendar trabalhos ocultos, encontrar magias enterradas e rastrear energias até sua origem. Quando alguém é marcado pelo olhar de Morcego, não há como escapar, cedo ou tarde, a verdade virá à tona. Alguns médiuns que já sentiram sua aproximação descrevem uma sensação súbita de frio na espinha e um vento leve, como se algo tivesse passado rente ao rosto. Outros dizem ouvir, por um instante, o bater de asas na escuridão, seguido por um silêncio absoluto. Esses sinais são um aviso. Exu Morcego está ali, observando, anotando e esperando o momento certo para agir. Ele é a noite em seu estado mais puro, o guardião dos segredos e o senhor das revelações. No reino onde os 7 reinam, Morcego é aquele que nunca dorme e que nunca deixa ninguém se esconder. Hoje, esses 7 Exus não são frequentemente vistos fora dos limites do submundo, não porque perderam seu poder, mas porque suas forças atuam em dimensões profundas, onde apenas aqueles com preparo espiritual e coragem conseguem caminhar. Eles não se apresentam por vaidade ou curiosidade. São soberanos de leis imutáveis, de pactos antigos e de destinos que poucos ousam enfrentar. Em muitos terreiros, seus nomes são pronunciados com cautela, com respeito, com uma reverência que vem do reconhecimento de que suas presenças carregam consequências reais. Nada acontece sem preço, nada é esquecido. Seus trabalhos raramente envolvem rituais exuberantes ou celebrações. Aparecem em momentos de ruptura, de desequilíbrio profundo, de traumas que pedem justiça ou reparação. Exu Rei das 7 Encruzilhadas surge quando um caminho precisa ser aberto ou fechado para sempre, e a verdade de cada escolha precisa ser revelada. Exu Caveira só se aproxima quando a morte simbólica precisa ser compreendida, quando segredos antigos clamam por equilíbrio. Tranca-ruas das almas se manifesta quando portas espirituais precisam ser guardadas ou abertas, quando decisões não podem mais ser adiadas. 7 Catacumbas atua quando prisões invisíveis devem conter forças que poderiam devastar. Marabo negocia e ordena quando guerras e disputas ameaçam romper o equilíbrio. Tiriri Rei anuncia sentenças quando a lei precisa ser lembrada, e Morcego observa, silencioso, expondo o que estava escondido, revelando verdades que muitos temem. Cada um atua com um propósito, lidando com dores, medos e desequilíbrios que a maioria ignora. E é por isso que são temidos e respeitados. Sua presença não é ritual de distração, mas de transformação. Nos terreiros que ainda preservam sua firmeza, os pontos e cânticos a eles dedicados são entoados com atenção, quase como preces íntimas, carregadas de respeito e de alerta. Quem os invoca deve estar pronto para encarar a própria sombra, para receber verdades que não podem ser ignoradas. Mas, para aqueles que ousam enfrentar o que carregam dentro da alma, os 7 Exus não são apenas juízes, são guardiões, guias e portadores da ordem que mantêm o equilíbrio entre mundos. Onde eles passam, nada permanece como antes, e a realidade do invisível se faz sentir com toda a sua força e mistério. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você quer ajudar o canal a trazer ainda mais histórias, você pode contribuir através do botão Valeu Demais aqui embaixo.